Nosso estudo terá a colaboração dos amigos William e Gisele Eleutério. Quem quiser fazer perguntas, tirar alguma dúvida, levante a mão, que os nossos voluntários nas laterais levarão até você papel e caneta. Lembrando que a participação de vocês é muito importante. Hoje estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo. Você que está com o seu livro, acompanhe. O capítulo é o 28, a página 267, os itens 69 e 70, por um criminoso. Prefácio. Se a eficácia das preces fosse proporcional ao seu cumprimento, as mais longas deveriam ser reservadas para os mais culpados, porque eles têm mais necessidade do que aqueles que viveram santamente. Recusá-las aos criminosos é faltar com a caridade e desconhecer a misericórdia de Deus. Crê-las inútil, porque um homem teria cometido esta ou aquela falta, é prejulgar a justiça do Altíssimo. Prece. Senhor, Deus de misericórdia, não repelais este criminoso que vem de deixar a terra. A justiça dos homens pôde atingi-lo, entretanto, não o isentou da vossa justiça, se seu coração não foi tocado pelo remorso. Erguei a venda que lhe oculta a gravidade das suas faltas. Possa o seu arrependimento encontrar graça diante de vós e aliviar os sofrimentos da sua alma. Possam também as nossas preces e as intercessão dos bons espíritos levar-lhe a esperança e a consolação. Inspirai-lhe o desejo de reparar as suas más ações numa nova existência. E lhe dá a força de não sucumbir nas novas lutas que empreenderá. Senhor, tende piedade dele. Para os esclarecimentos da leitura, com a palavra os companheiros William e Gisele. Boa noite a todos e a todas. Satisfação a gente fazer esse estudo juntos. Quero cumprimentar os internautas que nos acompanham. Fiquei sabendo outro dia que tem gente que nos assiste esse nosso estudo aqui, do outro lado do mundo, em outros países. Isso é bom, né? A gente compartilhar um pouco do que a gente estudou com outras pessoas. Eu sempre digo inicialmente que a gente aqui não sabe mais. A gente teve a oportunidade de estudar um pouquinho mais esses temas para a gente debater aqui, mas não somos donos da verdade e que existem outras visões complementares. Caso vocês queiram fazer perguntas, colocações, há algumas pessoas com papel e caneta que podem anotar e passar para a gente. Vai ser com muita satisfação, viu? O tema de hoje é um tema controverso, porque prece para um criminoso desencarnado, pessoa que cometeu crimes e faleceu. Bem, eu quero falar inicialmente a questão de prece, porque a gente queria até perguntar às pessoas, podem levantar as mãos, quem não levantar a mão não tem problema, não precisa ficar constrangido. Todo mundo aqui toma banho todos os dias? Levante a mão. Todo mundo. A gente lava o corpo físico, né, no banho, mas para a gente lavar nosso espírito, nossa alma, nossa consciência, a melhor ensaboada é com a prece, é com a oração, porque aí a gente vai estar nos liberando, nos libertando daqueles pensamentos negativos, porque durante a prece a gente não tem um pensamento negativo, né? Pelo contrário, a gente vai aliviando esses pensamentos, vai afastando. Muitas vezes pensamentos negativos são oriundos de alguns obsessores, né? Então, a prece, às vezes, acaba expulsando, afastando esses obsessores que não gostam de prece, normalmente é assim, né? Então, olha só, a prece é uma asepsia mesmo, é lavar o nosso espírito, ou o nosso perispírito, lavar a nossa consciência, lavar os nossos pensamentos,
essa higienização é necessária, porque a gente passa muita raiva durante o dia, é ou não é? É uma pessoa que dirige e leva uma fechada, bate no carro dele, a gente vai pegar o ônibus, a pessoa não para o ônibus para a gente, né? As pessoas passam na nossa frente nas filas, é um troco errado aqui que a gente tem que voltar e falar assim, você me deu dinheiro a mais, ou você me deu dinheiro a menos, né? É tanta coisa durante o dia, as preocupações de família, a gente fica acumulando isso tudo, é ou não é? E aí a gente, pelo menos na hora da oração, a gente tem que pedir para o nosso Criador, pedir para Jesus também, para a gente ficar aliviado dessas questões, porque senão a gente vai acumular para o dia seguinte, é muito pior, né? Agora, aliviar, fazer prece para um criminoso desencarnado, eu queria falar para vocês o seguinte, nós praticamos algumas coisas que nós aprendemos durante a infância e durante a nossa vida. Ninguém pode passar na sua frente. Já ouvimos isso em algum lugar? Na nossa casa? Olha, você tem que ser o campeão ou a campeã. Ninguém pode passar perna em você. Não é isso mesmo que a gente ouve? A gente é criado com essa informação de não perder nunca. Olha, você não pode ser bobo, né? Se te derem um tapa, muitas vezes a gente ouve isso, dê outro também, né? Então, eu fico pensando o seguinte, a gente não aprende durante a nossa vida, não tem uma matéria na escola, nem em casa, nem na escola, por exemplo, tem matemática na escola, português, geografia, não tem uma matéria que é assim, compaixão, não tem, perdão. Já viram alguma matéria, em primeiro, segundo grau, na faculdade, ternura, carinho? A gente não aprende isso. A gente aprende com uma amizade que nos é cara, uma amizade boa, e a gente começa a fazer a mesma coisa, né? E aí que a gente vai aprendendo. E quando a gente trata uma pessoa melhor, a gente recebe também um bom tratamento. É algo assim meio que a gente vai descobrindo, porque a gente não tem um aprendizado, olha, agora você já tem 7, 8 anos de idade, você tem que tratar os adultos dessa maneira, de forma mais respeitosa e de forma assim a aprender mais com eles já vivenciaram mais coisas que você, peça licença para passar. A gente ouve algumas coisas em casa, mas não é o comum, é às vezes quando a gente erra, que a gente é lembrado, olha, mas você não falou a palavra mágica, muito obrigado, dá licença, né, por favor, né? É quando a gente deixa de fazer que a gente é lembrado, a gente não tem um aprendizado. E compaixão, ou seja, perdoar e admitir que a pessoa estava despreparada para agir diferente, ou seja, isso é ter compaixão, a gente também não aprende, né? Não é ter dó da pessoa, né? A dó lembra a gente assim, é um coitado, olha, tenho pena da pessoa. Compaixão é o seguinte, a pessoa realmente não teve outra alternativa, não teve outra orientação, outro aprendizado, teve que agir daquela maneira. Então, a gente não tem esse aprendizado, não tínhamos, mas a gente pode ter com a literatura espírita. O Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina muito isso, né? Principalmente essas preces. Prece tem que vir do coração. E quando é para um criminoso, e quando a gente fala criminoso, a gente lembra de uma pessoa que cometeu um assassinato, né? Crime, nossa, que era um criminoso, matou alguém. Nem sempre. Às vezes assaltou uma padaria, não matou ninguém. Às vezes tem um crime aí do colarinho branco, que a gente vê muitas vezes na televisão, na verdade, na internet. Tem crime de roubar, tem muitos tipos de crime, tem os crimes aí de estelionato, falsificação de documentos, né? Falsificação ideológica, tem muito crime. Não é só o crime de assassinato, mas tem também o crime de matar pessoas. Então a gente fica pensando, puxa vida, como é que eu faço? Eu vou fazer uma prece especificamente para a pessoa que matou alguém ou que cometeu roubos? É lógico isso? Por que eu devo fazer isso, né? A gente pensa assim, a prece a gente não precisa falar assim, ou eu faço essa ou faço aquela, não. Eu posso fazer uma prece geral pela humanidade. Eu até ultimamente tenho feito muito isso,
porque eu percebo que não só o Brasil, mas o mundo está passando por um problema geral de credibilidade, né? Não é só nos antros brasileiros, também na América Latina como um todo. A gente vê os problemas aí da Venezuela, né? A gente vê problemas no México, alguns problemas na própria Europa, na África com desastres naturais, né? Complicados aí. Então, a gente às vezes faz orações para a humanidade como um todo. Quando a gente faz para a humanidade como um todo, encarnados e desencarnados, nós estamos englobando inclusive as pessoas que eventualmente cometeram algum crime, chamados criminosos. E é engraçado essa pecha, né? Esse rótulo, criminoso. É engraçado, né? E a gente vê tanto político aí que cometeu muito crime, e às vezes prejudicou milhares de pessoas. A gente, às vezes, não pensa que ele é tão criminoso quanto uma pessoa que numa briga, às vezes nem queria tirar a vida do outro, mas numa briga aí de boteco acabou tirando a vida de outra pessoa. Nada justifica, a gente acha que a violência não é o caminho, com certeza que não. Principalmente a doutrina espírita, cristã, né? Jesus pregava não violência, como Gandhi pregava não violência. Então a gente sabe que o caminho, podem ter vários caminhos, mas uma garantia nós temos: o caminho da violência não é o melhor, né? Não é o mais adequado, não é o que resolve, nem a curto prazo. Se a gente puder nem pensar em violência, é melhor. Sempre terão outras alternativas, né? Eu até anotei aqui, quando a gente é um pouco mais agressivo, mais duro, mais rigoroso com alguém, a gente não sabe que estruturas nós estamos mexendo com essa pessoa. Algumas pessoas, eu posso virar para a Gisele e falar assim: ô Gisele, eu te acho mal educada, eu te acho sem compostura. E ela falou: peraí, vamos sentar, educada e equilibrada como ela é, ela vai falar para você: vamos sentar e vamos conversar sobre isso. Em que momentos que você percebeu isso em mim? Pessoa equilibrada, vamos, né, chegar nisso. Eu posso estar com uma má impressão e ela também pode estar cometendo sem sentir, mas na conversa, no diálogo, a gente resolve. Mas algumas pessoas, eventualmente já feridas da vida, a sua trajetória nem sempre foi muito premiada, como diz a leitura de hoje, né? Às vezes a última encarnação dele, ele passou por muitos desafios e ele acabou cometendo alguns crimes ou algum crime. Então essa pessoa às vezes não tem estrutura pessoal, mental, emocional para aguentar uma crítica, por mais leve que ela seja. Então aquilo que é mais comum para um, que é mais tranquilo para outra, para algumas pessoas é muito duro. Algumas pessoas não têm estrutura mesmo. E eu falo assim que não são pessoas que têm algum defeito, não é isso, não. Em algumas épocas da nossa vida, nós também somos muito sem estrutura. Às vezes a gente se acha muito alegre, muito resolvido, muito, assim, muito alto astral, para cima, né, para o alto. Basta terminar com o namorado. Vamos ver como é que fica essa pessoa. Dependendo de como foi esse término de namoro, então, vamos ver o abalo que a pessoa fica. Se é um casamento, aí que fica mais complicado ainda. Se é uma traição, seja do trabalho, seja no lar, então a gente acha que com a gente não acontece, mas quando acontece, a gente avalia. Por isso, para a gente colocar para um criminoso uma não oportunidade de receber oração, fica um pouco injusto, né? A gente, às vezes, a gente que fala tanto de perdão em casa espírita, né? E às vezes numa reunião mediúnica, a gente vê as pessoas tratando um obsessor, que é um espírito normalmente desencarnado, mas tem obsessor encarnado também, que fica assim, insuflando, sugestionando negativamente a algumas pessoas. Então a gente trata esse obsessor como uma pessoa, eventualmente a última das pessoas. É um irmão nosso do mesmo jeito.
tanto um obsessor quanto um criminoso, obsediado ou não, ele é mal orientado. Se ele fosse bem orientado, ele não ia cometer aquilo. Eu sempre penso o seguinte: sorte daquele que não precisa recorrer a esse desequilíbrio mental para cometer algumas coisas assim. Se a gente tem equilíbrio, nós temos, entre outras coisas, muita sorte, muita fé, muita iluminação de Deus, porque algumas pessoas, por poucos atos, já cometem coisas que depois se arrependem. O arrependimento vale, é importante que tenha, mas muitas vezes ele vem tarde, e aí a pessoa não consegue voltar atrás. A gente tem que sempre pensar no que o Chico fala, Chico Xavier, fala assim: olha, errou, você cometeu, agora não tem jeito mais, né? Não vamos voltar o tempo atrás, não tem como fazer isso, mas vamos fazer um outro final. Se eu conseguir reparar de alguma forma, dar algum alívio, um lenitivo, dar alguma, que seja compensação, da maneira possível, compensar outra pessoa, e também tratando outras pessoas de forma diferente, agindo de forma diferente, eu estou fazendo um outro final. Sempre bom a gente lembrar que é o seguinte: não adianta a gente querer resultado diferente se a gente age sempre igual. Se eu ajo igual, o resultado vai ser igual. Se eu quero um resultado diferente, eu tenho que agir de forma diferente. Como que eu vou querer que alguém perdoe alguns atos meus que foram involuntários? Mas você cometeu aquilo, você quis. Pois é, mas na hora eu não pensei, nos dias eu não pensei, eu estava em desequilíbrio. Como que você vai querer que a gente seja perdoado, se a gente também não perdoa uma pessoa que eventualmente errou, mas errou muito feio, cometeu um crime? Então, esse perdão, né, junto com essa consideração que a pessoa não tinha outra alternativa dentro das orientações mentais que ela tinha, que é exatamente a compaixão, para a gente ser perdoado, a gente tem que perdoar também, né? Eu só considero a possibilidade de eu ser perdoado quando eu também considero a oportunidade de perdoar. Porque se o perdão não está na minha vida, não está na minha mente, não está nas possibilidades com as quais eu conto, por que eu vou querer receber, mas nem penso em doar? Não tem lógica, não é verdade? Então eu preciso pensar. Eu sei que é difícil. Gente, quando a gente tem uma perda, num mundo onde a gente tem a redução de salário, não aumento de salário, tem aumento de imposto, perda em previdência social, perda de um monte de coisas, e ainda acontece alguma coisa negativa com a gente, para a gente exercer o perdão, é muito difícil. Eu não sei se vocês acham fácil, mas eu considero muito difícil. Eu vejo muitas pessoas falando assim dessa dificuldade, eu acho que elas estão certas mesmo. Agora, vai aí o esforço, nós precisamos desse esforço, porque se não precisar de esforço, a gente não é gente, a gente é robô. O robô é aquele assim, olha, agora você age assim, agora você age assim, não tem emoção, né? Então, nós temos o aspecto emocional que permeia a nossa própria vida é emoção. Não adianta você ter um ganho, seja ele qual for, material ou não material. Se você não gostar, apreciar aquilo, não teve valor, né? Nós temos o lado emocional. Então, portanto, nós vamos ter que considerar, né? Eu falo isso até cobrando de mim próprio. A gente precisa considerar a possibilidade de que o outro não tinha alternativa quando cometeu alguma falha, mesmo que essa falha tenha sido grande, né? A gente está isentando as outras pessoas de serem, sei lá, passarem por castigos, né? Assim, eu sou muito contra castigo, mas eu sou a favor da conscientização. Eu não estou querendo isentar ninguém, eu estou querendo considerar a possibilidade de alguma pessoa ter cometido algo que ela não queria cometer, em sã consciência, se ela estivesse em equilíbrio, e a nossa possibilidade de perdoá-la, porque isso pode acontecer conosco também, comigo também, com vocês também, né? Então, essa introdução que eu faço aqui é no sentido da gente nos mover. É um criminoso, mas
dentro dos parâmetros de crime que o próprio homem julga no direito, vamos dizer assim, terrestre. Nós não sabemos como é que é o direito ou as questões, vamos dizer assim, não terrestres, né? Espirituais. A gente sabe de algumas coisas que foram canalizadas por psicografias, livros, intuições, mas não temos o desenho completo, certinho, não. A gente teria que vivenciar isso. E isso tudo passa por uma questão chamada julgamento. É perigoso demais julgar. Quando a gente mais, eventualmente, a gente acha que está certo, o nosso julgamento está nos afetando diretamente. Será que aí nós vamos mudar de ideia? Porque não, isso aí já não posso pensar, não posso julgar, porque isso não me afeta também. Então, é muito difícil, inclusive, ter uma medida só. A gente, muitas vezes, nós agimos com 2 pesos, 2 medidas, quando algumas coisas começam a nos afetar. Então, assim, perdão passa por também oração para uma pessoa falecida e que cometeu um crime. A gente tem que considerar essa possibilidade, porque perdoar quem é uma pessoa maravilhosa tem esforço? Não. A pessoa deixou ali quebrar um copo, ou cometeu um deslize, fez uma coisa, mas era uma pessoa maravilhosa, fez caridade a vida inteira. Perdoar essa pessoa é muito fácil, é muito tranquilo, né? Agora, perdoar aquela pessoa que, de forma contumaz, de forma contínua, né, cometeu muitas coisas, e está na cara que ela não sabia agir diferente, aí que a gente está aprendendo sim a ter compaixão. E não é fácil, eu sei que não é fácil, mas a gente tem que ter essa tentativa. Essa tentativa é a mudança que a gente precisa exercer conosco mesmo. O que você acha, Gisele? Boa noite a todos, boa noite aos internautas, né? O William está falando de perdão. De fato, o tema de hoje é um tema um pouco difícil para nós, né? Preces para criminosos, né? Sendo que dificilmente a gente consegue fazer prece para criminosos encarnados, quanto mais para desencarnados. Mas quando a gente pega o texto, ele nos remete ao capítulo 11 do livro do Evangelho, do mesmo livro que a gente está estudando, que é amar o próximo como a si mesmo. E aí a cobrança nossa é muito maior, né? Eu venho falado sempre nos estudos que se a gente consegue seguir 2 coisas, primeiro os 2 primeiros mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se a gente consegue isso e consegue viver as bem-aventuranças, a gente não precisaria praticamente de nenhuma outra teoria, né? Na verdade, a gente lê muito, a doutrina espírita é uma doutrina que nos convida o tempo todo à leitura, para que a gente consiga conscientizar dessas 2 únicas coisas, que é amar a Deus, amar o próximo e tentar seguir as bem-aventuranças, né? E o capítulo 11, que fala amar o próximo como a si mesmo, ele nos remete à experiência, à vivência da caridade. Então, orar, fazer preces por um criminoso é principalmente um ato de caridade. E o texto ainda fala da importância desses criminosos na nossa vida. O texto fala: deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos aos que se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Então está claro, nós também não somos perfeitos, nós erramos o tempo todo, obviamente em menor grau do que um criminoso. Não, ele foi muito claro, a gente tem vários tipos de crimes, desde um assassinato, um latrocínio, um roubo, um colarinho branco, né? Nós temos vários tipos de crimes, mas nós temos que entender que se nós estamos no mundo de provas e expiações, nós também erramos. E cabe a nós a benevolência, a tolerância para aqueles que erram em maior grau, que sejam de fato esses criminosos, né? Então o texto é muito claro
quem somos nós para julgar o erro alheio, mesmo que seja um crime? Né? O que a gente sabe do processo reencarnatório dessa pessoa? O que a gente sabe da vivência de outras vidas que ele trouxe? O que a gente sabe da vida atual desse indivíduo? A gente sabe que tem crimes que são cometidos por pessoas que, de fato, não tiveram oportunidades na vida. Pessoas que não tiveram acesso à educação, pessoas que não tiveram acesso a isso que foi falado agora, o aprendizado do perdão, o aprendizado da compaixão. Eles não vivenciaram isso no seio familiar, e muito menos na sociedade. Então, a resposta que essas pessoas têm são falhas constantes e falhas muito graves. Nós estamos vivendo hoje, eu estava comentando aqui mais cedo, um bombardeio de notícias ruins. A gente liga a TV, o que a gente ouve? Crime, 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 desgraça, 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 mataram tantos, mataram por intolerância racial, por intolerância à opção sexual, por intolerância religiosa, por intolerância política, não é assim? A gente está assistindo o tempo todo, a gente não sabe nem se é um avanço, ou porque hoje a tecnologia da comunicação está tão rápida, todo mundo tem celular, todo mundo grava, todo mundo filma, então assim, nós estamos assistindo um jornal, nós então já sabemos de um atentado religioso por intolerância religiosa que aconteceu do outro lado do mundo. A gente assiste isso imediatamente enquanto está acontecendo, né? Isso nos mostra que essa intolerância ela acaba nos contaminando. E aí a gente acaba vivendo, né, numa situação muito mais de ódio, né, do que de paz. A gente vive hoje uma cultura muito mais de violência do que de paz. E o que isso vai criando em nós? Uma dificuldade enorme de lidar com esses criminosos, né? Então a gente passa a ter uma aversão a essas pessoas que entram numa mesquita e matam indistintivamente por matar, né? Como se a vida fosse banalizada. Só que o Evangelho, ele nos puxa a nossa responsabilidade. Não julgueis, amai o próximo como a si mesmo. Então a nossa missão ela é muito mais difícil, porque como ele fala, ó, é fácil demais amar quem é bom, amar quem é seu companheiro, amar aquele que comunga das suas ideias, inclusive políticas. A gente viveu isso no país ano passado. O país foi rachado por uma questão política. Tiveram brigas em famílias, brigas no trabalho, por questões o quê? Puramente de opinião política, né? As pessoas passaram a ter raiva umas da outra por uma questão política, né? Então isso faz com que a gente crie em nós uma vibração, uma sintonia de intolerância. Então a gente tem que vigiar o tempo todo, vigiar e orar, para que a gente não julgue, né? É fácil? Não. A gente está o tempo todo apontando o dedo para o outro. Você errou, você fez isso errado, não foi bom o que você fez. A gente faz isso habitualmente no nosso dia a dia. O que dirá da nossa, né, impressão e da nossa relação com aquele que comete crimes de fato? Aquele que matou meu filho, aquele que roubou minha casa, aquele que roubou meu carro, aquele político que tirou todo o dinheiro que viria para o município da saúde, né? E a gente está assistindo isso o tempo todo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para ver a outra metade do copo. A gente tem, sim, um bombardeio de notícias ruins, mas é o que não é aquilo que nos é mostrado, mas a gente sabe que tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa acontecendo, né? Paralelo a esse número de desgraças que a gente assiste. Então, cabe a nós, o Evangelho é muito tranquilo de mostrar para a gente, que cabe a nós entender que esses criminosos que estão aí junto conosco nesse processo evolutivo, eles também estão nesse mundo de provas e expiações. Ora, eles estão num grau de violência maior do que a gente, né? Mas que a gente está aqui junto. E se a gente está junto em sociedade com eles, é porque tem um propósito. Tem um propósito da gente exercer a caridade com eles,
né? Eles são importantes para o nosso processo evolutivo, para que a gente possa exercer a tolerância, para que a gente possa exercer a paciência e, principalmente, exercer a caridade, né? Como já foi falado, isso não nos é ensinado, a gente aprende a duras penas, o perdão é muito difícil, a compaixão, se colocar no lugar do outro, é muito difícil, né? Mas o que o texto nos coloca é que, apesar da dificuldade, cabe a nós orar por esses criminosos, sejam eles encarnados ou sejam eles desencarnados. E a gente vive num país que menospreza, que despreza esses criminosos, né? Nós temos prisões sobrecarregadas, lotadas, com o atendimento a essas pessoas desumano, né? Que não trabalham a recuperação desse indivíduo, só a segregação. Então, o compromisso nosso não é só em termos das orações, é em termos de um posicionamento para que a gente consiga fazer com que essas pessoas elas tenham oportunidade do arrependimento e a oportunidade da recuperação, né? E aí a gente fica só discutindo a questão da violência como se fosse uma questão longe de nós, que não fizesse parte da nossa realidade, mas ela está aqui conosco, o tempo todo na nossa porta, né? E cabe a gente, então, conseguir, com muita sabedoria, porque não é fácil, entender que esse criminoso, ele também está no mesmo processo que a gente, está no processo evolutivo que a gente, e que cabe a nós ter essa compreensão desse processo, para que a gente possa ter misericórdia. Obviamente, a gente não vai conseguir ter essa misericórdia e esse perdão integral que a espiritualidade superior, Jesus, tem, né? Mas a gente está no caminho, e o caminho nosso é de aprendizado, né? Eu quero recuperar essa fala da Gisele no que ela fala de não julgar, porque eu acho importante a gente fazer um exame pessoal. Eu fiz esse exame outro dia e eu fiquei assim abismado comigo mesmo. O processo evolutivo de todos nós, ele é diferente, né? A gente não sabe a pessoa que cometeu um crime, como é que foi a encarnação anterior a ele, como a Gisele colocou. Então, assim, em que ciclo, o tamanho desse ciclo que ele passa, né? Aí eu fiz um exame de consciência, mais ou menos recentemente. Eu fiz assim, Gisele, coisas que eu fiz há 20 anos atrás, ações que eu tomei, decisões que eu tomei, jeito pelo qual eu falei com algumas pessoas, né? Decisões tomadas há 20 anos atrás, que é pouco tempo, né? Porque uma encarnação, eu tenho 58 anos de idade, seria outra, né? Então, há 20 anos atrás, eu percebi que, com a maturidade que a gente acaba tendo, né, acaba de tanto solavanco na vida, acaba tendo um pouco mais de maturidade, há 20 anos atrás somente, eu agiria diferente em um monte de coisas. Eu seria muito mais tolerante, eu seria mais compreensivo, e eu vi que ao longo desses últimos 20 anos, eu reclamei que algumas pessoas não foram compreensivos comigo. Aí eu fiz um exame que eu também não fui tão compreensivo há 20 anos atrás, ou até um pouco mais, com outras pessoas. Então, a gente muda, né? A gente passou por períodos em que a gente cometeu coisas também. Por que eu vou julgar alguém que, na época atual, também cometeu coisas e depois desencarnou um criminoso, seja que tipo de crime foi? Então, conosco também acontece, a gente está inserido nesse processo, nós fazemos parte do mesmo planeta, da mesma vibração, né? Outro dia eu ouvi um comentarista falar na televisão, até um político falecido, chamado Enéas Carneiro. Ele falou o seguinte, que a diferença entre um faxineiro, que não tem o primeiro grau, e um astrofísico com pós-doutorado, a única diferença é a informação. Somos todos filhos do mesmo Pai, somos todos iguais em todos os sentidos. Então,
a diferença de informação ou a de numerário na conta bancária não pode tornar um melhor ou pior, e não pode também fazer com que a gente julgue um e julgue outro de forma diferente. Nós temos que fazer como a Gisele falou, penso assim, amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. E como a si mesmo, assim, como que eu gostaria de ser julgado? Como que eu gostaria de ser amado? Em que eu gostaria de ser respeitado? Né? Então, é nesse sentido. Tem algumas perguntas aqui, que Gisele tem umas também, que já foram feitas. Uma delas está bem ligada ao tema, que está falando o seguinte: entre fazer prece para um criminoso falecido e fazer para um amigo que também desencarnou, quem eu devo preferir? O que vocês acham? Para ambos, não é verdade? Assim, para o amigo a gente sempre lembra, né? Para um parente, mãe, pai, eventualmente falecidos, irmãos, filhos. Mas, assim, a gente pode fazer uma prece também para todos da humanidade, independente se cometeram falhas ou não. Nossos pais, filhos e nós próprios também cometemos falhas, né? A gente não está isento, a gente não pode se colocar no pedestal e falar assim, agora eu vou rezar pelos outros, eu não preciso, sou santo, não é o caso. Então eu penso que é como a colega ali falou mesmo, a gente fazer uma oração geral para todo mundo, né? Fazer uma oração para irmãos em Cristo, irmãos em relação ao nosso Criador. E, claro, sempre lembrar positivamente das pessoas, dos parentes, dos amigos que nos foram caros e que eventualmente foram falecidos. Assim, sempre torcendo para que o grau de desenvolvimento deles melhore a cada dia, sejam cada vez mais felizes nessa linha. O que eu avalio é que a gente tem que orar, né? E quando a gente fala do criminoso, que ele requer um cuidado especial por nossa parte, principalmente em relação ao arrependimento, né? Se a gente se arrepende, quando você faz uma reflexão dos seus erros e você toma consciência do seu erro, te abre para a transformação. Então, nós vemos criminosos, nós assistimos depoimentos de criminosos que não se arrependem. Isso quer dizer, não tem escrita na consciência dele a lei de Deus, né? A gente só vai avaliar como pessoas que erraram, eu errei, só quando eu sei que aquele erro está incrustado, está escrito na minha consciência e eu me arrependo, né? A gente vem acompanhando aí o Sérgio Cabral nessa luta dele aí de 100 e tantos anos, né, de condenação, e até um tempo atrás ele negava veementemente todas as acusações. Eu não sei se vocês acompanharam, mas há um tempo atrás, o último depoimento dele, ele consegue confessar que realmente errou. E ele fala o tanto que isso foi libertador para ele, a partir do momento que ele confessa que, de fato, ele recebeu propina, né? Então, enquanto o criminoso, ele não se arrepende, ele não compreende que errou, e ele só vai compreender que errou quando a lei estiver inscrita na sua consciência, seja a lei nossa, né? A lei humana, essa lei transitória humana, ou a lei de Deus. Tanto é que nós, que somos mais ou menos conscientes, estamos ainda num caminho ainda do aprendizado, a gente erra e a gente consegue fazer o que ele fez, que é o quê? Eu vou refletir sobre o meu comportamento. E eu vou refletir sobre o meu comportamento balizando em relação a leis, aquilo que eu já tenho bem claro para mim do que é certo e do que é errado. Mas muitos criminosos não sabem o que é certo e o que é errado. Eles não têm isso na consciência deles. E é por isso a nossa benevolência, a nossa misericórdia com eles. A importância da gente orar para que essas pessoas sejam conscientes das leis e, se conscientes, que elas se arrependam e compreendam que elas têm a possibilidade de transformação, né? Quando ele fala que todos somos iguais, inclusive uma pergunta que eu trouxe do capítulo 9, que é a parte da lei da igualdade,
que pergunta, é a pergunta 803 do Livro dos Espíritos. Perante Deus, são iguais todos os homens? Sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol brilha para todos, e enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Então, todos nós somos iguais perante Deus, né? Nós vamos nos transformando, nos mudando, ficando diferentes à medida que a gente evolui, à medida que essas leis passam a ser claras, inscritas na nossa consciência. Tem uma outra pergunta aqui que fala o seguinte: um criminoso pode regenerar-se com nossas orações? O que vocês acham? É possível? Penso eu que o processo de regeneração, como a gente fala, é um processo. E como processo, precisa de muitas informações. Nos cursos na faculdade, né, Gisele? A gente fala que precisa de muitos insumos para esse processo estar em transformação. Então, é interessante que um desses insumos, uma dessas necessidades, são as orações, porque aí eu vou voltar ao que eu falei no começo, limpeza, oração é limpeza. Se a gente conseguir higienizar, é a primeira coisa. A gente está mudando para uma casa nova, a primeira coisa que nós vamos fazer é limpar, né? A gente está mudando de ideia, primeira coisa, limpar das ideias antigas. Se a gente está mudando de trabalho, olha, e coisas não deram certo no trabalho anterior, vou limpar minha mente daquelas informações. Então, a limpeza são as orações. As orações, as preces, fazem um papel fundamental para a gente viver feliz. Se a gente ficar o tempo todo com a atenção atormentada pelos problemas do cotidiano, pelas informações só negativas, como a Gisele falou, que a gente recebe da televisão, sobre as brigas das pessoas, briga com o vizinho, colega de trabalho, um querendo ser mais que o outro, um querendo passar por cima do outro, a gente não sabe por quanto tempo que vai ficar por cima, depois virar um outro, fazer a mesma coisa com ele, né? Se a gente ficar só com a mente nisso e não limpar a nossa mente, nós vamos ficar atormentados. Aí a gente vai dar margem, sim, para algum obsessor. E aí a gente vai ficar mais afetado ainda. Então eu penso que um criminoso pode regenerar-se, sim, seja de que crime for, também com oração. Precisa de algumas coisas, né? Algumas coisas a gente precisa, entre elas a mudança, né? Alguma mudança precisa. E tudo isso que a gente está falando, de minha parte, é consciente que não é fácil. Mudar é muito difícil. Eu já acostumei com o comportamento a minha vida inteira, eu vou ter que mudar agora, tem que mudar, porque, nossa, a gente até tenta, mas tem coisa que não consegue, ou leva muito tempo para conseguir. É difícil, mas a gente consegue. Muitas pessoas que tentam, constatam que se consegue. Se a gente tentar sem fé, aí é difícil mesmo, porque precisa da fé, precisa saber que a gente tem um anjo da guarda com a gente, que Jesus está orando e olhando por nós, e que o nosso Criador não nos deixa desamparados, né? Então eu penso que é possível regenerar também com outras coisas, mas principalmente com oração. E o que a gente não pode deixar de pensar é que, enquanto espíritas, a gente acredita na interferência dos espíritos em nossa vida, né? E aí, quando a gente fala de um criminoso desencarnado, nós temos que orar, né, para que a espiritualidade acolha, não que se a gente não orar isso não vai acontecer, isso vai acontecer, mas que em sintonia com essa espiritualidade, a gente consiga amparar esse desencarnado criminoso, né, para que ele possa, de fato, ter essa disposição para a mudança, né? Porque o primeiro passo, ele só vai receber a minha energia se ele estiver sintonizado com isso. Enquanto ele estiver ali dentro daquele processo, né, que a gente sabe, um espírito inferior,
vivenciando toda essa trajetória de crime, ele não vai conseguir se abrir para receber a sintonia da oração. Então, ele tem que se abrir para isso, ele tem que se permitir, e nesse caso, a espiritualidade é fundamental, para que juntos, os espíritos, né, evoluídos, os espíritos do plano espiritual, juntamente com a nossa sintonia, com a nossa energia, com a nossa oração, possa de fato fazer uma diferença na vida desse criminoso, seja encarnado ou seja desencarnado. Mas o primeiro passo é a sua disposição para a mudança, né? Se ele se dispõe a mudar, o nosso auxílio vai ser recebido de uma forma extremamente produtiva, e aí ele consegue mudar a sua sintonia. Tem uma pergunta na 973 das penas e gozos futuros: quais os sofrimentos maiores a que os espíritos maus se veem sujeitos? Não há descrição possível das torturas morais que constituem a punição de certos crimes. Mesmo que a sofre, teria dificuldade em vos dar dela uma ideia. Indubitavelmente, porém, a mais horrível consiste em pensarem que estão condenados sem remissão, né? Porque quando a gente não tem aquilo que eu acabei de falar da consciência, quando a lei não está inscrita em nossa consciência, a gente age de uma forma naturalmente, né? Vamos imaginar que você chega num país que você nunca foi e que você estaciona o carro em determinado lugar. Aí chega alguém e fala: olha, você não viu essa placa? Essa placa aqui, nesse país, significa que não pode parar. Aí você fala: me desculpe, eu não sabia. Você errou por desconhecimento. Muitos crimes são realizados por desconhecimento. Mas quando a gente conhece, né, aí isso passa a ter uma responsabilidade maior. O que o Livro dos Espíritos fala com a gente nesse capítulo de penas e gozos futuros, né? Que esse espírito no plano espiritual, ele vai sofrer muito quando ele tomar consciência, vai ser um tormento moral, porque ele passa a ter consciência daquele comportamento dele criminoso, ele vai sofrer moralmente nesse sentido. E é nessa hora que ele tem consciência disso, que ele sofre moralmente, é que ele está preparado para a mudança e da recepção das nossas orações, né? Então, é por isso que o tempo todo a gente tem que pensar: orai e vigiai, né? Porque a gente tem que orar e a gente tem que se vigiar o tempo todo para que a gente também não cometa esses pequenos erros que a gente faz no dia a dia. Enquanto seres imperfeitos, nós somos seres imperfeitos, nós somos sujeitos a errar o tempo todo. E a gente erra o tempo todo, né? Eu dou exemplo, eu trabalhei muito tempo, eu trabalho com saúde mental, o quanto é difícil para um viciado largar a droga, largar o álcool, né? Da mesma forma nós, o quanto é difícil a gente transformar um vício em virtude. O vício da impaciência, da intolerância, da irritabilidade, da hostilidade, do preconceito, não é fácil. É um exercício diário. E é por isso que a gente tem que vigiar e orar, né? Orar o tempo todo para que a gente possa se transformar e, à medida que a gente se transformar, a gente possa auxiliar o outro, né? Eu queria contar um caso aqui, verídico, né? Aconteceu comigo. Uma amiga que eu tenho, tem até uma pergunta aí, Gisele. Tem uma amiga, mora na cidade de Oliveira, mais ou menos aqui próximo, e a gente atuava junto numa casa espírita em Carmo da Mata. E foi interessante porque há 3 anos e meio atrás, determinado político foi preso e o país inteiro falava mal desse político. Um deputado foi preso, acho que está preso até hoje, nem me ligo muito nessas coisas não. E aí eu fui lá e perguntei, aí eu fui dar uma carona para ela, de Carmo da Mata para Oliveira. Ela perdeu a carona, não ia passar ônibus. Aí eu falei: bom, agora chegando em Oliveira, eu falei assim: agora o que você vai fazer? Eu falei: vou fazer minhas orações e depois vou dormir mais cedo hoje. Aí vou te incluir nas minhas orações. Eu falei: que bom, muito obrigado e tudo.
Agora eu estou rezando principalmente para o fulano de tal, não quero falar o nome do político, um ex-deputado, mas eu falei assim, mas como assim? Porque para ele, eu falei assim, o país inteiro está falando mal dele. O país inteiro está com raiva desse homem. Ele deve ter feito alguma coisa boa na vida, mas mesmo se não fizer, alguém vai ter que fazer uma oração para ele. Aí ela falou que ouviu a esposa dele falar na televisão, também escrafunchando a pessoa, negativando mais ainda. Eu falei, não tem ninguém para olhar por ele. Ou pode ser até que tenha alguém, mas vai ser pouco, porque o Brasil inteiro está contra ele. Eu não vou rezar para ele, fazer as orações, inocentando ele de nada não, mas tentando levar paz, calma, tranquilidade, e para que ele saia disso e talvez até pague mesmo que ele eventualmente roubou e tudo mais, mas que ele saia dessa para uma melhor, né? Saia com uma boa lição e modifique a sua atenção. Para mim foi uma lição, porque eu confesso para vocês que eu era um dos que estava com muita raiva, muito chateado, muita coisa declarada sobre ele na imprensa, sobre esse deputado, e eu nem passou por minha cabeça que eu não estaria, sendo um bom cristão, orando também para ele. Então, foi até uma amiga minha lá de Oliveira, ela chama-se Lena, e é uma grande amiga, minha amiga até hoje, e ela me deu essa lição. A gente já tem lições todos os dias, né, Gisele? E essa para mim foi muito boa, muito grande. A gente pensa que está fazendo uma caridadezinha ou outra aqui, tem gente fazendo muito mais coisas que a gente nem alcançou e nem entendeu ainda, né? Mas eu passar para a Gisele, porque chegou uma pergunta, e eu quero me despedir de vocês, dos internautas, agradecendo a atenção de todos e falar que a gente está sempre à disposição, que para mim foi uma satisfação estar com vocês aqui essa noite. Boa noite a todos. Chegou uma pergunta: o suicida é um criminoso? Inclusive, em setembro, eu tive aqui nessa casa, né, falando sobre o Setembro Amarelo, sobre o suicídio, né? Nós temos uma epidemia mundial de suicídio. Divinópolis é alarmante o número de suicidas, né? Eu trabalho na saúde mental, a gente está tendo em torno quase que chega até nós uma tentativa de autoextermínio por dia que chega até nós, a gente não sabe quantas outras que não chegam, né? E a gente tem que entender com muito cuidado o que é o suicida. O suicida, na verdade, ele acaba, né, infringindo uma lei que é não matarás, né? A vida nos é dada e é um processo de reencarnação que tem um ciclo planejado, né, um tempo planejado. No mundo espiritual a gente planeja essa atual encarnação com um período, inclusive a gente vem com fluido vital para esse período, e acaba que algumas pessoas elas interrompem essa atual reencarnação. A gente tem que avaliar com muito cuidado o suicida, porque a gente tem inúmeros, né, fatores que podem levar uma pessoa a colocar fim nessa atual existência. Uma delas é a doença mental, né, a depressão, o transtorno bipolar, o uso abusivo de álcool e drogas, que faz essa pessoa, de fato, chegar a ter ideias de ruína, a ponto de colocar fim à sua vida. Mas nós temos os suicidas, que são os orgulhosos, aquele que faliu e não quer viver numa vida da qual ele não vai poder viver mais do ponto de vista financeiro, aquele que não suporta um término, né, que a gente falou, hoje a gente está vivenciando um limiar de frustração baixíssimo das pessoas, né? O não para as pessoas está sendo muito difícil, então as pessoas falam, olha, eu não quero mais essa relação, a pessoa vai e mata a namorada e se mata posteriormente, com uma dificuldade enorme de aceitar o não, né, essa questão de não atender às suas vontades egoísticas, né? Então, o suicida, ele, de fato, a gente poderia colocar entre aspas que é um crime porque ele infringe uma lei de Deus que não matarás. Mas é com muito cuidado que a gente tem que avaliar esse suicídio, né? E, da mesma forma, nós não podemos julgar,
né? Porque a gente fala, nossa, fulano tem HIV positivo, tem câncer, está sofrendo no hospital, o outro ali que é saudável, tudo na vida vai dar um tiro na cabeça. E a gente tem esse preconceito. A gente acaba, de alguma forma, fazendo críticas em relação a essa pessoa que se matou. Mas da mesma forma que a gente falou anteriormente, quem somos nós para julgar esse indivíduo? O que de fato levou ele ao suicídio, né? Como que foi na hora exata de pôr fim à vida? O que passou nessa cabeça? Como que foi o sofrimento dessa pessoa? Só a espiritualidade vai saber responder isso para nós. A gente não sabe, né? Então, que a gente tem, até foi interessante essa pergunta, para a gente poder tomar mais consciência das situações que a gente está vivendo em casa, né? Dos nossos filhos, dos nossos companheiros, dos nossos familiares, para que a gente possa ter, né, cuidado com essas pessoas que têm um comportamento mais depressivo, com ideias de ruína, para que a gente possa ajudá-los a evitar, né, o suicídio. Eu queria agradecer a possibilidade de estar aqui novamente, é sempre um aprendizado para nós, né? Como o William falou, a gente está aqui simplesmente como convidados, não que a gente saiba mais que vocês. Nós estamos todos aí juntos, tentando entender e estudar o Evangelho. Eu queria agradecer a todos a presença, agradecer os internautas e até breve.